Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós iremos fazer se encontra na primeira carta de São Paulo ao Timóteo, no capítulo 6, versículos de 3 a 12. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante doentio, por questões ociosas e contentas de palavra. Daí se origina a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Porém, quando acompanhada de espírito de despreendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho e fé, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para o qual fostes chamado, e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje optei por trazer essa carta de São Paulo, ao invés de fazermos a reflexão do Evangelho. E com isso, uma carta que São Paulo nos traz, muito importante, porque traz algumas verdades que nós hoje estamos passando. É muito interessante como Paulo começa aqui dizendo que quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho. E quando ele fala isso, o que Paulo quer trazer para a gente de importante? Quantas e quantas pessoas têm criado a sua própria doutrina de fé? Quantas e quantas pessoas? E aqui é importante que quem me ouve não crie julgamentos nisso que eu estou falando. Eu estou direcionando para aqueles que comungam da fé católica, principalmente daqueles, porque eu sou católico, eu sou um cristão católico e sigo conforme as orientações da igreja, conforme as leis da igreja. Sigo a doutrina que Jesus Cristo deixou na palavra de Deus e onde a igreja me ensina a me aprofundar naquilo que eu preciso fazer. Nos tempos de hoje, quantas e quantas vezes nós vemos e ouvimos pessoas criando as suas próprias doutrinas. E pessoas que estão dentro da igreja, que comungam, que dizem que vivem uma santidade, mas que criam doutrinas paralelas para satisfação própria. Essas pessoas, Paulo diz que atuam com piedade, mas é um obcecado por orgulho, um ignorante doentio por questões ociosas e contentas de palavras. Com certeza, essas pessoas que elas são as mais polêmicas, são as pessoas
em que criticam o posicionamento da igreja para alguns assuntos, são essas pessoas que estão impregnadas com orgulho. A gente percebe um exemplo, são tantas e tantas coisas que foram criadas, mas quantas pessoas criaram a sua doutrina, não seguindo a lei da igreja, que o domingo é o dia de guarda, domingo e dias de festa são dias de guarda, e quem não participa da Santa Missa comete pecado mortal. Criam paralelos e alternativas, uns não participando e assistindo pela internet, pela televisão, querendo justificar essa falta. No tempo da pandemia, a igreja possibilitou que nós não se afastássemos totalmente de Jesus, da Santa Missa, permitindo com que as missas fossem transmitidas e que a palavra de Deus chegasse até os nossos corações. E com isso, nós pudéssemos de uma maneira sobrenatural fazer aquela comunhão espiritual com nosso Senhor Jesus Cristo, presente e vivo na Eucaristia, comungando espiritualmente Ele de coração. Mas hoje, que muitas coisas já voltaram, nós continuamos a essa prática e tantas outras, fugindo das leis da igreja. É isso que Paulo vem falar, que existem pessoas, doutrina conforme a piedade. São pessoas que criam as suas próprias leis, criam as suas próprias regras, e muitas dessas pessoas fazem isso com um olhar de ambição, com um olhar de soberba, com um olhar de quem quer tirar proveito de alguma situação de piedade. A piedade, quando ela é acompanhada de despreendimento, conforme diz a carta, ela é muito bem aceita, porque o que nos é necessário é o alimento e o vestuário. Quantas e quantas pessoas estão preocupadas em ter e deixaram o ser de maneira secundária. O ter virou uma grande importância e o ser virou uma coisa secundária, virou uma condição paralela para que nós pudéssemos continuar vivendo. Mas Paulo nos traz aqui uma esperança muito grande para todos nós que cremos e ouvimos essa palavra e nos reconhecemos que muitas vezes estamos querendo desviar do caminho de Jesus Cristo. Paulo diz aqui: mas tu, homem de Deus, mas tu, mulher de Deus, foge desses vícios e procura com todo o empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Que essas palavras de Paulo possam entrar no meu coração, para que, entendendo aonde eu vou buscar a piedade verdadeira, a fé que me eleva, a caridade que ajuda o próximo, a paciência de ajudar e a mansidão daquele que tem Jesus no coração, para que tudo isso me leve ao encontro novamente de Jesus Cristo. E ele finaliza essa carta da leitura de hoje dizendo: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão. É a nossa profissão de fé que proclamamos todas as vezes que participamos da Santa Missa, onde dizemos que creio em Deus Pai, que é poderoso, e em seu Filho único e o Espírito Santo. Essa é uma linda profissão de fé, que nós muitas vezes falamos de maneira automática, mas que ela tem uma profundidade muito grande naquilo que nós devemos acreditar e naquilo que nós devemos viver. Ouçamos o que Paulo nos fala: tu, homem de Deus, mulher de Deus, foge desses vícios. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo hoje vai entrar em nossos corações
e quebrar ainda tudo aquilo que está duro, tudo aquilo que o orgulho conseguiu colocar lá dentro, tudo aquilo que nos cega e desvia os caminhos do reino de Deus. Nós precisamos rezar um pelos outros para que ninguém se desvie e ninguém se perca, e que todos, como diz aqui no finalzinho, no versículo 13, conquistar a vida eterna. Que Deus abençoe, meu irmão. Você tenha uma ótima sexta-feira e que você entregue a sua vida verdadeiramente a esse Cristo que tem um amor infinito por cada um de nós. Deus abençoe e até amanhã.